Bem-vindos! É com alegria que nos encontramos com vocês em nosso programa semanal No Caminho da Vida, um espaço de encontro com o Senhor, dedicado à leitura da Palavra de Deus, às orações, aos cânticos, às reflexões espirituais e às tradições da nossa Igreja Ortodoxa Antioquina. Este programa é apresentado com a bênção do nosso querido Pai Metropolita Dom Damasquinos Mansur, Arcebispo Metropolitano da Igreja Ortodoxa Antioquina em São Paulo e de todo o Brasil. Permaneçam conosco e caminhemos juntos no caminho da vida. Glória a Ti, ó Deus nosso, glória a Ti. Ó Cristo, que assim seja para comigo, Teu servo iníquo, como predissestes e habita em mim como prometeste. Pois, eis que eu como o Teu divino corpo e bebo o Teu precioso sangue. Glória a Ti, ó Deus nosso, glória a Ti. Ó Verbo de Deus e Deus, possa a brasa do Teu corpo iluminar-me, que estou obscurecido, e que o Teu sangue purifique a minha alma impura. Santíssima Mãe de Deus, salva-nos. Ó Maria, Mãe de Deus, tabernáculo precioso e aromatizado, pelas Tuas orações, torna-me um vaso eleito para que eu possa compartilhar os dons de Teu Filho. Glória a Ti, ó Deus nosso, glória a Ti. Ó Salvador, santifica minha mente, minha alma, meu coração e meu corpo, e concede-me, Mestre, que sem condenação possa aproximar-me dos Teus temíveis mistérios. Glória a Ti, ó Deus nosso, glória a Ti. Ó Cristo, que a minha comunhão de Teus santos mistérios possa me livrar das paixões, para que eu tenha graça em abundância e minha vida seja protegida. Santíssima Mãe de Deus, salva-nos. Ó Verbo de Deus, Deus e Santo, pelas orações de Tua Santa Mãe, santifica-me por inteiro ao aproximar agora de Teus divinos mistérios. Ó Cristo, não me consideres indigno de receber agora o Teu puríssimo corpo e o Teu divino sangue, e de participar dos Teus puros e temíveis mistérios, apesar de minha imperfeição. Não permitas que isso seja para mim motivo de julgamento e condenação, mas sim garantia de vida imortal e eterna. Ya Burham 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 ya Burham. Senhor tem piedade, 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 Senhor tem piedade. Ya Burham 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 ya Burham. Senhor tem piedade, 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 Senhor tem piedade. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Mateus. Estejamos atentos. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo compadeceu-se dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu dos joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, e pagarei você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia ocorrido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Glória a Ti, ó Senhor, glória a Ti. Começando pela palavra que talvez seja mais repetida na liturgia ortodoxa e que aparece também na parábola de hoje, eleison.
O que ela realmente significa? Eleison está ligado a Elion, que é o azeite de oliva, o óleo, o bálsamo. Quando o servo se prostra e clama ao rei, o que ele está pedindo no fundo é o azeite. Está pedindo o óleo que suaviza a ferida, o bálsamo que é derramado sobre a pele rachada e ardente. Eleison não é um pedido abstrato, é um grito por cura. É o aflito que implora: derrama sobre mim o óleo da tua compaixão, porque eu estou quebrado e não consigo me curar. É por isso que nas liturgias ortodoxas repetimos Kyrie eleison como quem respira. Não é falar simplesmente de uma fórmula. É o grito do ferido que sabe que o único remédio que lhe resta vem de fora de si mesmo. E o gesto do servo contra o conservo. Qual palavra o Evangelho usa para descrever o que ele faz? O verbo é pnigo. E pnigo é o ato de apertar o pescoço de alguém até tirar-lhe o ar. É uma asfixia deliberada. Tirar do outro o fôlego e com o fôlego a esperança. A ironia é devastadora. O servo que acabou de respirar o ar da liberdade, que acabou de ser dessufocado da sentença de morte, sai e sufoca o irmão. Como quem diz: eu recebi o ar, mas não vou deixar você respirar. Pnigô é o oposto exato de eleison. Um é o bálsamo que cura, o outro é a mão que estrangula. E o Evangelho nos coloca diante dessa escolha com uma clareza muito brutal. A misericórdia que você recebeu ou se torna o bálsamo nos seus relacionamentos, ou você se torna o sufocador dos que estão ao seu redor. E o conservo usa uma expressão que repete o pedido do próprio servo ao rei. Ele pede paciência. Mas o que isso significa nesse contexto? A palavra é macrothímeo, e ela se compõe claramente. Macros significa longo, e thymos significa temperamento, o fôlego interior. Aquela força quente que nos faz reagir, que nos faz explodir. Macrothímeo é ter o temperamento longo, o fôlego grande. É esticar o tempo entre a ofensa e a reação. Esticar tanto que a reação, quando vem, já não é explosão, mas discernimento. O rei pratica a macrothímia. Ele estica o tempo, espera. E nesse tempo, nasce a compaixão. O servo perdoado recusa dar esse fôlego longo ao irmão. Seu temperamento é curto, sua paciência é curta. E a mão vai ao pescoço. Eleison é a porta. Macrothímeo é o caminho. Pnigô é o abismo. Vivemos num tempo de pressa, não de uma pressa qualquer, de uma pressa que se veste de justiça. Vivemos num tempo que confunde justiça com vingança, e a diferença entre as duas é mais sutil do que parece. A justiça quer que o errado seja corrigido. A vingança quer que o culpado sofra. A justiça olha para a frente, como reparar, como restaurar, como recomeçar. A vingança olha para trás, como punir, como marcar, como garantir que o outro não esqueça. E o coração humano transita entre as duas com uma facilidade que deveria nos assustar. Começamos querendo justiça. Em algum ponto do caminho, sem perceber, estamos querendo vingança. E chamamos isso de justiça porque soa melhor. Os padres da igreja chamavam isso de dureza de coração. Não apenas o pecado do fariseu que recita regras, também o pecado de quem se recusa a deixar o outro recomeçar, de quem olha para o irmão caído e, em vez de estender a mão, cruza os braços e espera. Aqui entra a teologia. No Evangelho de Cristo, a relação vertical entre nós e Deus e a relação horizontal entre nós e o próximo não são duas coisas separadas. São a mesma tessitura. A medida com que medes, diz o Senhor, vos será medida. Não é uma ameaça, é uma descrição da realidade. Quem recebe misericórdia e não a distribui, evidencia que na verdade nunca recebeu de verdade, que a misericórdia passou por ele como água passa pela pedra, sem penetrar, sem olhar, sem fecundar nada. No Antigo Oriente Próximo, a palavra servo, aplicada à corte real, designava algo muito diferente do que imaginamos. O servo do rei não era o funcionário de baixo escalão. Era o alto funcionário, era o governador. Era o encarregado das finanças reais de uma província inteira. Imagina a cena. O rei está no trono. Diante dele passam os homens mais poderosos do império. Governadores de satrapias, administradores de tesouros provinciais, homens que moviam exércitos de trabalhadores, que controlavam a coleta de impostos de regiões inteiras. Eram esses homens que eram chamados de servos, não porque fossem pobres, mas porque toda a autoridade vinha de cima. Toda a posição derivava do trono.
Quando a parábola diz que o servo devia 10.000 talentos, não estamos falando da dívida de um homem humilde que gastou demais. Estamos falando de um governador que administrava os cofres de uma região e que, por corrupção, má gestão ou desvio, acumulou uma dívida de proporções estratosféricas. Para ter uma ideia, um talento equivale a cerca de 6.000 denários, e um denário era o salário de um dia de trabalho. 10.000 talentos são 60 milhões de denários, uma quantia que nenhum governador, por mais rico que fosse, conseguiria pagar em uma vida inteira. E é esse homem poderoso, que se prostra diante do rei. Ajoelha, curva a fronte até o chão. E o rei o perdoa. Um ato de generosidade soberana, de misericórdia quase incompreensível. E o governador sai. Sai com a vida salva, mas com os cofres zerados. E no caminho encontra um conservo que lhe devia 100 denários. 3 meses de salário. Uma quantia que o governador perdoado poderia cobrir sem sentir falta. E o que ele faz? Agarra-o. E o conservo usa as mesmas palavras que o governador usou diante do rei. As mesmas palavras. Sê paciente comigo e eu te pagarei tudo. A mesma postura, prostrado, a mesma súplica. Mas o governador perdoado não reconhece o próprio eco. Não ouve a própria voz na voz do irmão. A misericórdia que recebeu não gerou misericórdia. O perdão não o transformou. Ele saiu da presença do rei como se nada tivesse acontecido. E aqui a parábola se torna espelho. Porque a pergunta não é apenas sobre o governador. É sobre nós. Nós que entramos na igreja, que confessamos os nossos pecados, que recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Fomos o governador de bruços. E às vezes somos o governador de mãos no pescoço. E o Evangelho nos pede: qual dos dois é você hoje? É justo em verdade glorificar-te, ó Mãe de Deus, sempre bem-aventurada e imaculada, Mãe de nosso Deus, mais venerável que os querubins e mais gloriosa que os serafins, que ilibadamente deste à luz o Verbo de Deus. Logo és verdadeiramente Mãe de Deus, pois nós te glorificamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, um só Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, se retornarmos com precisão ao contexto do capítulo 18 do Evangelho segundo o evangelista São Mateus, veremos que esta parábola não foi dita à multidão, mas foi uma conversa particular entre Jesus e seus discípulos. A parábola surgiu como uma resposta direta à pergunta do apóstolo Pedro: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Isto significa que essas palavras são direcionadas a cada pessoa unida ao Senhor, a cada membro comprometido com a igreja, e a todo aquele que se coloca em oração com o nosso Deus. E por que o Senhor não quer que vivamos baseados em nossas próprias respostas humanas e subjetivas? Ele nos dá as respostas divinas através de sua palavra viva no Evangelho. Se quer, então, ouvir a voz de Deus hoje e conhecer sua vontade, abre o Evangelho e lê. Quando lemos este Evangelho de hoje, descobrimos que a armadilha mais perigosa na qual o homem religioso pode cair é quando ele julga que Deus não tem nada a cobrar dele
enxergando-se sempre como o dono da razão e vendo os outros como seus devedores. Contemplai comigo o tamanho das dívidas mencionado, por Cristo, que falou na parábola. O Senhor usou o maior valor numérico na Bíblia Sagrada como expressão financeira: 10.000 talentos. Esta dívida, pode dizer, astronômica, equivalia a 60 milhões de dinários. Era algo impossível, de ser pago por um indivíduo. Em contrapartida, o Senhor mencionou que a dívida do seu companheiro era de apenas 100 dinários. Então, 60 milhões de dinários com 100 dinários. Um valor simples que correspondia ao salário de 100 dias de trabalho comum de um trabalhador naquela época. E aqui alguém poderia perguntar, e claro, tem razão em perguntar, como um servo de condição humilde poderia acumular uma dívida equivalente ao orçamento de um Estado inteiro, uma nação inteira? A resposta é que a palavra servo, escravo, na linguagem do Evangelho e do Antigo Oriente, não significa sempre um lacaio simples. Os reis costumavam chamar de meus servos os ministros, os governadores, os provinciais e até os grandes chefes fiscais, em sinal de submissão à sua autoridade absoluta. Todo mundo é servo, escravo do rei. Tudo no reino pertencia ao rei e todos no reino eram seus servos. Esse servo era, na verdade, um oficial de alto escalão e administrador, tesoureiro de uma província inteira, manipulando milhões de dinários dos impostos do povo e das contas do Estado. Não trouxe essa resposta da minha imaginação, ok? A história diz isto. A este respeito, São João Crisóstomo, que este servo não era um funcionário comum, mas sim um governante e grande magistrado a quem foram confiados vastas administrações públicas e a gestão de imensas somas de dinheiro por conta do rei. Por aí compreendemos como se acumulou essa dívida astronômica, como falei, que representava o orçamento de um país, de um estado, resultante do desvio ou da dilapidação dessas vastas riquezas em seus interesses pessoais. Portanto, quando compareceu perante o rei, não se apresentou como um jornaleiro, mas como uma alta autoridade que caíra num colapso financeiro terrível, incapaz de ser quitado por nações inteiras. Se o rei tivesse julgado aquele primeiro servo segundo a estrita justiça humana, a sentença seria justa e inquestionável, que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos, tudo o que possuía, para pagar a dívida, sabendo que o valor de todos eles, juntos no mercado de escravos, nem cobriria um único talento de um total de 10.000. Mas o que aconteceu? O rei, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Aqui descobrimos que os juízes do Senhor distam dos nossos juízos, assim como o céu dista da terra. A sua justiça difere da nossa.
pois a justiça de Deus é misturada com a misericórdia. Enquanto a nossa justiça humana é estreita e apegada a direitos secos. Os critérios de Deus são baseados na redenção e no amor, ao passo que os nossos se firmam no interesse pessoal e no egoísmo. E seu objetivo é o perdão, enquanto o nosso é a vingança e a opressão sobre o mais fraco. Às vezes, agimos como uma segurança fria e egoísta, dizendo: Deus é misericordioso, perdoador e compassivo. Sim, Ele é tudo isso em plenitude. Contudo, este texto evangélico impõe uma condição crucial e clara. Esta misericórdia, este perdão, estão vinculados, ou melhor, condicionados ao seu perdão, sua misericórdia e sua compaixão para com o próximo. Não porque Deus seja duro ou volte atrás em seu amor, mas porque quando fechamos o coração para o nosso irmão humano, somos nós que bloqueamos o canal e a única porta capaz de receber o perdão de Deus. Se eu não aprender e não conhecer o significado do perdão como os homens, como poderei entrar no reino do perdão divino? E por isso, São João Cassiano diz: aquele que recusa perdoar uma pequena ofensa ao seu irmão, constrói com as próprias mãos uma barreira intransponível que impede os rios da misericórdia divina de alcançá-lo. Deus não retira o seu perdão por crueldade, mas é o que é o coração do homem impenitente e implacável que se estreita e se endurece até se tornar incapaz de conter o orvalho da graça que sob ele se derrama. Vivemos hoje em um mundo dominado por uma cultura feroz. A cultura de que cada um deve fazer justiça com as próprias mãos e pela força, em vez de abrir espaço para a compaixão, para o perdão e para a ação de Deus. É a ferramenta mais fácil e rápida que temos hoje para buscar esse direito distorcido. Exercer a vingança são as redes sociais. Em vez de usarmos essa tecnologia para a glória de Deus e a edificação do ser humano, nós a utilizamos para desabafar as nossas frustrações. É pior ainda, para expor e difamar publicamente perante todos que nos ofendeu. Esquecendo-nos de quantas vezes clamamos em cada divina liturgia. A expressão mais repetida na nossa tradição antioquina ortodoxa: tem piedade, Senhor. Kyrie eleison. Ya Rabbi Irham. Repetimos-la dezenas de vezes na oração para mantermos viva a memória da nossa necessidade absoluta e diária de sua misericórdia. Retornando à parábola e à pergunta do apóstolo Pedro sobre como agir, acaso segurarei o meu irmão pelo pescoço sufocando-o? O Evangelho narra que, com termos chocantes, sobre o servo oficial que fora perdoado da dívida astronômica e, lançando mão dele, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves.
Que imagem violenta e cruel. Quando recusamos o perdão, estamos literalmente sufocando o nosso irmão. Então, recusar o perdão significa, literalmente sufocar o nosso irmão, tirando-lhe a vida, o fôlego e a esperança. Se este servo estivesse em extrema miséria ou sob opressão e grave penúria, talvez encontraremos uma desculpa. Estou falando do primeiro, servo, que tem uma dívida astronômica. Então, talvez a gente ache para ele uma desculpa para explicar a sua dureza e falta de paciência. No entanto, ele tratou o seu irmão e conservo com tamanho ganância e crueldade no exato momento em que sairá da presença do rei, livre e banhado por uma misericórdia incomensurável. O natural e óbvio seria que a alegria daquela imensa dádiva lhe concedesse a audácia, mesmo que simples, para o perdão e fraternidade. Mas ele escolheu o mal. As mesmas palavras que receberam o perdão de Deus guiaram-no à prisão, porque ele encerrou o seu companheiro e não teve piedade. Esse servo não era devedor apenas a Deus. Ele estava ligado a um servo como ele, mantendo com ele relações semelhantes. A parábola esclarece uma verdade teológica e pastoral de ouro. O homem possui duas relações, uma vertical com Deus e uma horizontal com o próximo. Como a Santa Cruz, Vertical, horizontal. E uma está diretamente ligada à outra. Você não é apenas um servo de Deus para se isolar em tua adoração. Você é também o companheiro e o próximo do homem. Deus olha para você e julga com os mesmos olhos com que você olha para o seu irmão humano. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos há de medir a vós. Afim, no fim da parábola é muito claro. O Senhor não condenou aquele servo por ele ser um devedor de uma grande soma diante de Deus. Não, pois todos nós somos devedores e pecadores. Ele o condenou pela sua maldade e falta de compaixão, chamando-o de servo mau, porque não perdoou a pequena dívida. O pecado maior e mortal aos olhos do Senhor é a dureza de coração e a recusa em perdoar. A nossa verdadeira transgressão contra Deus não resume a falhas diárias. Imagina, o pecado consiste em não tratar o próximo com o mesmo amor, longanimidade e perdão como Deus nos tratou. Jesus mesmo nos ofereceu o modelo supremo de perdão no alto da cruz, quando orou pelos seus inimigos, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A tradição cristã viva imitou o seu mestre desde o princípio. És o protomártir, o santo arquidiácono Estevão, clamando as mesmas palavras diante daqueles que apedrejavam: Senhor, não lhes imputes este pecado. O perdão é a primeira evidência de nossa imitação de Cristo e de nossa real união com Ele. O verdadeiro cristão rejeita o pecado
o mal, é a injustiça, mas ama o pecador. E por isso, perdoa. Então, o verdadeiro cristão rejeita o mal, rejeita a injustiça, rejeita o pecado, mas ama o pecador e por isso ele perdoa. Assim o Senhor Jesus estabeleceu o conceito do perdão, não baseado em direitos materiais, trocas ou interesses, mas fundamentado na misericórdia divina que cura. Aqui São Basílio Magno, Basílio Grande, diz: separai com toda a firmeza o pecado do pecador. Repudiai o pecado com severidade, mas amai o pecador com ternura. A igreja não foi instituída para ser um cadafalso que esmaga os caídos, mas um hospital que cura as feridas com o espírito de mansidão, visto que o objetivo é sempre a edificação, nunca a vingança. Como nos assegura o apóstolo Paulo, com suas palavras espirituais, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão e amor. O objetivo de nosso cristianismo é sempre a edificação, a cura e a salvação, não a vingança ou o acerto de contas. Portanto, nós repudiamos o pecado no homem, mas amamos o homem e o acolhemos mesmo quando ele erra. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, ao encerrar as minhas palavras de hoje, convido-os a olharmos com corações para o nosso íntimo, que possamos reconhecer a magnitude do perdão gratuito que recebemos e continuamos a receber de Deus todos os dias. Um perdão que supera o orçamento dos reis e apaga as nossas dívidas astronômicas, que pecado e falhas. E hoje o apelo é direcionado a cada um de nós, em nossas casas, em nossos lugares de trabalho, e por trás das telas dos nossos celulares, que possamos quebrar as correntes da vingança e da difamação virtual, e sair da armadilha do egoísmo e da dureza de coração para perdoar as dívidas do nosso próximo com espírito de mansidão e longanimidade. Não permitam que o furor do momento sufoque os seus companheiros por causa de meros dinários. Pelo contrário, sejam mensageiros da paz e testemunhas vivas do Deus de misericórdia e perdão que nos amou primeiro. Amém. Ao encerrarmos nosso encontro de hoje, pedimos a Deus que esse tempo que tivemos juntos seja uma semente de luz em nossos corações nesse dia e ilumine os nossos passos. Para conhecer mais a nossa igreja, convidamos você a participar conosco da Divina Liturgia, celebrada todos os domingos às 10h30 da manhã, na Igreja Ortodoxa Antioquina São Jorge de Curitiba, localizada na Rua Brigadeiro Franco, 375, nas Mercês, em Curitiba. Até o nosso próximo encontro e caminhemos juntos no caminho da vida.